sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia de hoje e eu sou a professora Érica Guimarães. E vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula. Aula 8, objeto de conhecimento, citologia, detalhamento, microscopia e a descoberta da célula, relação entre forma e função da célula. E vamos à nossa aula. E o tema da nossa aula é citologia, ou seja, falaremos de célula. E eu trago aqui para vocês algumas imagens que justamente estão relacionadas ao nosso tema, pois vocês já pararam para pensar que tudo que é vivo, sejam os animais, plantas, os fungos, as bactérias, os protistas, que são os protozoários, e você e eu, nós somos todos formados por estruturas microscópicas, justamente chamadas de células. Então, o que a gente pode ver é que, apesar dessa grande diversidade de formas de vida, como vocês podem observar na imagem aqui comigo, que vai desde os animais, representados ali pela mãe e pelo seu filhote, até o reino das plantas, o reino plantae, até os nossos fungos aqui e uma bactéria representada mais lá na ponta. Todos eles, apesar dessa grande diferença na sua aparência, eles têm algo em comum, que é justamente a célula, que compõe a sua unidade básica. Então, a gente vai entender que uma célula é justamente a menor parte de um organismo vivo que é capaz de se autorreplicar e de se autossustentar, ou seja, manter a sua regulação para promover a vida daquele organismo. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as células. Continuando, dentre todos esses grupos que eu acabei de falar para vocês, nós vamos compreender como a célula ela foi descoberta e qual o papel da microscopia nesse processo e por que a forma das células ela está diretamente ligada à função que elas vão desempenhar naquele corpo. E essa compreensão ela se torna fundamental para que possamos entender temas futuros dentro da biologia, como tecidos, órgãos, genética, saúde e também biotecnologia. Mas esse mundo microscópico, que é o que nós precisamos, para percebermos estas estruturas como as células ou esses organismos, unicelulares formados por uma única célula, como é que ele surgiu? Percebam vocês que durante muito tempo o ser humano ele só explicava a vida apenas pelo que ele podia ver a olho nu. Por quê? Porque nós não tínhamos a tecnologia necessária para compreender esse mundo chamado microscópico. No entanto, com o avanço da ciência e também da tecnologia, especialmente com a invenção de um instrumento chamado microscópio, foi possível nós enxergarmos esse mundo invisível. Aos nossos olhos, o mundo microscópico. Então, a gente entende que foi depois da invenção do microscópio que tudo isso que até então nós não tínhamos acesso, nós passamos a conhecer, que esse mundo microscópico. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a gente não conhece tudo, justamente porque nós não temos a tecnologia necessária para nós podermos compreender ou acessar aquele mundo. E era justamente assim antes da invenção do microscópio, que nós não tínhamos, então, como saber, conhecer a célula. Mas a partir do surgimento do que chamamos de microscopia, que é justamente quando surgiu ela no século XVII com o desenvolvimento das lentes ópticas. E esse avanço tecnológico, ele marcou a chamada revolução científica. E essa revolução, com esse surgimento dessas técnicas do microscópio, permitiu a observação de estruturas até então desconhecidas. Por quê? Nós não tínhamos um meio de acessá-las. E isso inaugurou uma nova forma de investigar a natureza.
como nós podemos, então, acessar esse mundo microscópico. Ao lado, nós temos, então, a imagem desse microscópio lá do passado, né, uma estrutura mais rudimentar, pois hoje em dia nós temos outros microscópios mais atuais. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa microscopia. A microscopia, ela representa um conjunto de técnicas que permite a observação de estruturas muito pequenas, ou seja, estruturas invisíveis a olho nu, que é quando os nossos olhos eles estão sem nenhum aparato para enxergar, né? Uma melhoria para a gente conseguir acessar essas estruturas menores. E por meio da microscopia e esses instrumentos chamados microscópios, nós podemos acessar esse mundo, né, que estava até então invisível a nós. E quais são as aplicações da microscopia? Ela pode estar presente em diversas áreas do nosso cotidiano, por exemplo, nos diagnósticos médicos, nos exames laboratoriais. Então, quando você vai fazer um exame de sangue, um exame de urina, é utilizado o microscópio justamente para nós conseguirmos ver aquilo que está presente nessas amostras biológicas. É utilizado também nas pesquisas científicas para o estudo das células, das diversas formas de vida, dessas estruturas mais microscópicas que nós precisamos desse aumento de resolução. Ela é utilizada também na produção de medicamentos, bem como a microscopia ela é usada em estudos ambientais e biotecnológicos, que, como eu falei, esses estudos biotecnológicos são aqueles que envolvem partes de um organismo ou mesmo um organismo vivo para produzir um produto que seja, né, benéfico para a sociedade. E como é que surgiu a microscopia, essa associação do surgimento do microscópio e a descoberta desse mundo, né? A descoberta da célula, essa estrutura tão fundamental no corpo de todos os seres vivos. Vejam vocês, essa descoberta foi com Robert Hooke e há muito tempo atrás, foi lá no ano de 1665. Então percebam que desde esse tempo lá passado já havia essas preocupações do que nós somos formados, compostos, e foi justamente Hooke, ao observar uma lâmina de cortiça. E o que é uma lâmina de cortiça? Aquela rolha que vem nas garrafas de vinho, aquela rolha lá é feita desse material chamado cortiça, que é proveniente de árvores. Então, ao ele colocar esse pedaço de cortiça sob a lente de um microscópio, ele identificou pequenas cavidades, ou seja, como se fossem pequenos buracos, como se fossem pequenos quartos minúsculos, digamos assim. E chamou essas pequenas cavidades de células, que deriva do latim chamado cellula, que significa pequenos compartimentos. Então, ele verificou na presença, né, desse pequeno fragmento de cortiça que ela apresentava pequenos compartimentos. E vejam vocês, a cortiça, ela vem de plantas, do tronco de árvores. E a árvore não é um ser vivo? Então, justamente, esses pequenos compartimentos observados por Hooke era o local onde as células daquela planta estavam localizadas. Então, ele conseguiu, né, descobrir aí que aquele compartimento que chamou de célula era o que viria a ser observado futuramente, aí essa estrutura fundamental dos seres vivos. Em seguida, às descobertas de Hooke, nós temos o Anthony van Leeuwenhoek. E o que aconteceu? Ele, por sua vez, ele aperfeiçoou lentes e ele sim foi o primeiro a observar células vivas. E quais células foram essas? Células de bactérias e protozoários, que são organismos unicelulares. Então, ele viu esses seres microscópicos sob essas lentes. E aqui ao lado nós temos uma imagem do Leeuwenhoek, aí como se fosse na sala de estudo deles, né? Com um caderno, justamente, uma folha para fazer essas anotações das descobertas do dia a dia dele. E qual foi a importância da descoberta da célula? Essa descoberta, ela estabeleceu a base para o que nós chamamos de biologia moderna,
permitindo compreender que todos, absolutamente todos os organismos, eles compartilham uma organização comum. Na verdade, nós temos, sempre vou lembrar para vocês quando a gente falar de célula, que dentre todos os organismos vivos tem um único que não é formado por célula. E essa única exceção do mundo vivo são os vírus. À exceção deles, todos os outros organismos são formados, na sua menor parte, pelas células. E esse conhecimento sobre essa formação, ela foi fundamental para o desenvolvimento da medicina, bem como da genética e da biotecnologia, pois ela é uma estrutura que nos une, todos os seres vivos apresentam ela como sua unidade básica, funcional e estrutural. E o que nós utilizamos para chegarmos a essa descoberta foram os microscópios, e nós temos diferentes tipos de microscopia, que são elas. Divididas em microscópio óptico. Esse microscópio, ele utiliza o que nós chamamos de luz visível. Essa luz visível e associadas às lentes permite observar células e tecidos. Já o microscópio chamado de eletrônico, ele utiliza feixes de elétrons, ou seja, como se ele emitisse pequenos raios de elétrons, e essa emissão possibilita observar estruturas celulares com altíssimo nível de detalhe. Então, as principais diferenças que vocês precisam anotar aí com relação a esses dois tipos de microscopia é que o microscópio óptico, ele utiliza luz visível. Tanto é que, se vocês têm acesso ao microscópio óptico, vocês podem perceber que a gente vai ver a parte de baixo dele emitindo essa luz, justamente para atravessar a nossa amostra e a gente conseguir observar o que ela tem, né, de informação para nos fornecer, digamos assim. Já o microscópio eletrônico, vocês têm que gravar que ele utiliza uma tecnologia de feixes de elétrons. E aí que vai possibilitar uma maior resolução. Então, essa é a principal diferença no funcionamento desses dois tipos de microscópios. Vamos agora ver um pouquinho mais sobre o microscópio óptico. Ele utiliza a luz visível, como acabamos de falar, e aqui ao lado nós temos uma imagem do microscópio óptico. Alguns de vocês já podem ter visto ele, né? Mas aí eu trago essa imagem para que vocês tenham esse conhecimento. E ele utiliza não somente a luz visível, mas um sistema de lentes que é para ampliar as imagens e possibilita, assim, a observação de células vivas ou coradas, quando é utilizado um corante para nós observarmos estruturas específicas que queremos ver ali naquele momento. E esse é o microscópio, ele é amplamente utilizado em laboratórios escolares, bem como clínicos e de pesquisa. Já o microscópio eletrônico, que utiliza os feixes de elétrons, vejam vocês, e ele está representado aqui na imagem, percebam como ele é um aparelho, ele é um pouco mais complexo do que o nosso microscópio óptico anterior, com um maior aparato justamente para a emissão desse feixe de elétrons. E a partir desse meio, né, de funcionamento, ele vai fornecer uma ampliação muito superior à do microscópio óptico. E ele permite visualizar, então, a ultraestrutura celular, ou seja, partes menores, ou seja, essas partes que compõem o interior da célula, como membranas, que são envoltório, e as organelas, que são encontradas no interior do citoplasma das células, com um alto nível de detalhamento. Então, se a gente quer ver uma estrutura ter uma resolução melhor da célula, é utilizado o microscópio eletrônico. Então, com o advento dessa microscopia, tanto óptica quanto eletrônica, né, foi possível aí nós descrevermos o que é chamado de teoria celular. Então, com o advento da microscopia, nós tivemos aí Matthias Schleiden, o Theodor Schwann e o Rudolf Virchow. E a partir das descobertas microscópicas, esses três cientistas formularam o que chamamos de teoria celular, consolidando a ideia de que a célula é a unidade básica da vida. Por que nós dizemos isso? Justamente porque ela compõe o corpo de todos os seres vivos. Os princípios da teoria celular, elas afirmam que todos os seres vivos são constituídos por células e que a célula é a menor unidade funcional da vida, ou seja, associada à função, aquilo como ela garante a sua sobrevivência, e que toda célula, ela se origina de outra célula pré-existente, garantindo o que chamamos de continuidade biológica,
ou seja, a continuidade da vida. E essa teoria ela resultou da integração de observações microscópicas e análises experimentais envolvendo esses 3 cientistas. E o que nos traz o princípio da teoria celular? Esses princípios, eles nos dizem, o primeiro deles, que vocês devem guardar aí, todos eles, mas que fique claro para vocês, é que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Então, todos os seres vivos são formados por célula. A única exceção que eu já falei para vocês são os vírus. Nunca podemos esquecer essa informação, que é a exceção. 2. A célula ela é a menor unidade estrutural e funcional da vida. Então, o que ela faz? Ela garante a formação daquele corpo, ó, unidade estrutural, bem como funcional, garante o funcionamento dos organismos, consequentemente, das formas de vida. 3. Toda célula ela se origina de outra pré-existente. Então, uma célula ela só deriva de uma célula que veio antes dela. E 4, essa teoria é um dos pilares da biologia moderna. Então, quando a gente diz pilar, significa que ela é construída sob essa realidade, sobre essa teoria celular e fundamenta o estudo da vida, uma vez que todos os organismos vivos eles têm essa característica em comum. Eles podem apresentar essas diversidades de forma, mas quando a gente vê mais de perto, todos apresentam a célula como sua unidade básica, estrutural e funcional. Além disso, as células elas apresentam uma relação entre a forma que elas possuem e a função que elas exercem naquele organismo. Na biologia, a forma de uma estrutura, ela está diretamente relacionada à função que ela desempenha. Então, se nós observarmos aquela estrutura, nós, a partir daquela observação, podemos associar a função desempenhada por ela. Então, se a gente quer, digamos assim, uma dica sobre o que aquela célula faz, a gente busca entender a forma daquela célula, para entender em que ela vai estar atuando e que ela vai estar sendo aplicada naquele corpo daquele organismo. Nas células, essa relação forma e função garante o quê? Eficiência funcional, ou seja, ela é muito boa em realizar aquela função que ela deve exercer, bem como na manutenção da vida, ou seja, garantir que a vida seja perpetuada, que ela continue. Essa relação também forma e função, ela significa o quê? Que o formato daquela célula, bem como o tamanho dela e a organização de uma célula, eles não são aleatórios, ou seja, não são ao acaso. Eles estão diretamente ligados à função que essa célula desempenha no organismo. Então, de novo, forma da célula tem relação com a função que ela desempenha no corpo daquele ser vivo. Então, a gente está vindo entendendo que essa associação nos diz o quê? Que as células, elas são especializadas, ou seja, numa maneira mais cotidiana de falar, elas são muito boas em desempenhar a função que elas precisam desempenhar. Que diz aí, ó, elas são especializadas para realizar tarefas específicas. Então, uma célula que, digamos assim, ela está ali no intestino, ela vai realizar uma função de ajudar a absorção de nutrientes, a deslocar aqueles nutrientes ao longo do intestino, e nós não podemos esperar que uma célula lá do intestino vai exercer a função de uma célula do coração. Por quê? Porque tem formatos diferentes e funções diferentes. E é isso que a gente quer dizer quando diz células especializadas para realizar tarefas específicas. E isso é o que nós chamamos de diferenciação celular. Por quê? Apesar das células elas terem características gerais, ou é uma célula animal, uma célula vegetal, dentro dessa, digamos assim, dessa caracterização, ela possui especificações quanto à sua função, que é o que nós chamamos de diferenciação celular. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que significa isso. A diferenciação celular, ela ocorre quando células elas passam a expressar genes específicos. E lembrando lá, o que é um gene?
O gene ele é um fragmento do nosso DNA responsável por codificar uma informação. Que informação é essa? O que a célula deve fazer naquele corpo daquele organismo, ok? Então, ao expressar esses genes específicos, ela vai adquirir formas e funções especializadas. E esse processo é essencial para a formação de tecidos e órgãos. Uma maneira da gente compreender, imaginem vocês, nosso corpo é formado por milhões de células e todas elas é como se elas tivessem acesso a um livro inteiro. Só que dentro desse livro existem capítulos, digamos assim, 12 capítulos. Aí, se a gente for pensar, a célula do nosso cérebro, o neurônio, ele tem acesso ao capítulo 1, mas os outros 11 ele não tem acesso. Por quê? Porque ele não vai desempenhar aquelas funções. Já uma célula do coração, a célula do coração, apesar dela possuir o livro inteiro, ela só tem acesso à informação do capítulo 2. Por quê? Porque só vai desempenhar a função que está ali no capítulo 2. Então, essa é uma forma didática de vocês entenderem o que é essa especialização da célula. Apesar de todas as células apresentarem o mesmo DNA no seu interior, dependendo do local do corpo em que ela se encontra, ela só tem acesso a uma parte daquela informação, que é a informação que ela precisa desempenhar naquele corpo. Agora nós vamos compreender um pouco mais sobre essa diferenciação celular e os tipos de células que existem até que elas sofram a diferenciação e executem uma função específica. Então, dentro da diferenciação celular, nós temos 3 tipos de células, de linhagens, digamos assim. As chamadas células totipotentes. Quem são as células totipotentes? São aquelas que podem gerar qualquer tipo de célula do organismo. Um exemplo dessa célula totipotente é o zigoto, que é a primeira célula formada de todo ser vivo. E também as primeiras células embrionárias, que estão ali se desenvolvendo, pois ela vai incluir os tecidos extraembrionários, que são a placenta. Então, as células totipotentes, elas formam tanto o corpo daquele organismo em desenvolvimento, a partir do zigoto, as primeiras células embrionárias, como também vai se desenvolver nas células que vão ajudar a proteger esse embrião em desenvolvimento, que são as células da placenta. Já as células pluripotentes, elas dão origem também a qualquer tipo de célula do corpo daquele organismo, mas não a esses tecidos extraembrionários, a exemplo da placenta. Então, pluripotentes, apenas células do corpo do organismo em desenvolvimento. Exemplos são células do embrioblasto, que são aí, vão dar origem a todas as células que vão compor o corpo desse embrião em desenvolvimento. E em terceiro, nós temos células chamadas de multipotentes. Elas já são mais restritas, ou seja, não são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula. São capazes apenas de se diferenciar em um número limitado de tipos celulares dentro de uma determinada linhagem. A gente vai entender já em um esquema desses tipos de células. Mas um exemplo que eu trago para vocês são células do sangue, que podem ser glóbulos vermelhos, que são as células lá, as hemácias. Temos também os leucócitos, as células de defesa, e as plaquetas, que são as células, fragmentos celulares responsáveis pela coagulação sanguínea. Temos um quadro que apresenta essa potencialidade das células. Vejam vocês, temos a célula pluripotente, que é a célula que pode se desenvolver em qualquer célula do corpo daquele organismo em desenvolvimento. São as chamadas células tronco embrionárias do embrioblasto. Essas células, logo depois, elas podem sofrer diferenciação, que vão se tornar o que chamamos de célula multipotente. Essas células multipotentes, elas se diferenciam em 3 tipos, que são os folhetos embrionários, chamados de mesoderme, pode ser ectoderme ou endoderme. E uma vez que ela se diferencia nesses 3 tipos de folhetos, elas daí, a partir de então, vão poder se diferenciar em um tipo mais específico, ou seja, sofrer a sua especialização, que é quando elas se tornam unipotentes, ou seja, exercendo uma função específica. As células da mesoderme podem se diferenciar em células da linhagem sanguínea, a exemplo das hemácias. Já as células da ectoderme podem se diferenciar em células do tecido nervoso, a exemplo do neurônio.
E já as células da endoderme podem se diferenciar nos tecidos de revestimento do sistema gastrointestinal. A exemplo aqui do enterócito, que é uma célula de revestimento do intestino. E essa forma e função das células que sofre, a célula, ela sofre diferenciação celular de acordo com o controle genético e possui forma relacionada com a função que desempenha, o que nós estamos vendo até então. Forma e função estão sempre associadas. Nós temos ali, no exemplo dessa imagem, a célula-tronco ali no meio. Essas células-tronco são as nossas células pluripotentes, que podem se diferenciar em qualquer célula do corpo daquele indivíduo. Há exemplo de células do intestino, como podem observar, bem como células do fígado, célula cardíaca, célula nervosa, célula sanguínea e célula muscular. E percebam que, apesar das células-troncos terem uma aparência, uma morfologia, elas podem se diferenciar nesses diferentes tipos celulares que apresentam tanto forma quanto a sua função diferentes uma das outras. Exemplos dessa relação de forma-função temos a hemácia, que são também chamados de glóbulos vermelhos, que têm esse formato de disco bicôncavo, justamente para exercer uma função de quê? Transporte de oxigênio. Dessa forma, elas têm uma maior eficiência em carregar as moléculas dos gases. E essa relação aumenta, a superfície de contato, facilitando a troca de gases, oxigênio e gás carbônico no corpo, do organismo. Temos também como exemplos neurônios. Vejam na imagem, eles apresentam uma forma alongada, com prolongamentos. Nas duas extremidades, nós temos os axônios e os detritos, e eles são capazes de se alongar para fazer conexões e assim transmitir informação no corpo. Vejam aí a função dele, transmissão de impulsos nervosos, que são informações para, no corpo do sistema nervoso ali do organismo, do sistema nervoso central para o periférico, entre outros. E esses prolongamentos permitem uma comunicação rápida entre as células, garante então a conexão de uma célula com a outra e a rapidez na transmissão do sinal. Temos as células musculares, que apresentam diferentes formatos dependendo de onde elas vão estar atuando, mas sempre elas vão ter uma forma alongada e rica em fibras, que é justamente para ter a capacidade de contrair e relaxar e assim realizar o movimento requerido naquele determinado órgão ou estrutura do corpo, pois elas têm uma função de contração e movimento. E essa forma, ela favorece o encurtamento e a geração de força. Vejam onde ela é encontrada. Nós temos tecido muscular estriado, que compõe os músculos do nosso corpo. Temos o tecido muscular estriado cardíaco, localizado ali no coração. E tem também o tecido muscular não estriado, localizado ali no intestino. Tem ainda as células das folhas, que é chamado de parênquima clorofiliano, e ele vai apresentar uma forma bem diferente, como nós já veremos, das células que acabamos de ver. Elas apresentam uma forma achatada e rica em cloroplastos, que é aquela substância que dá cor verde às plantas, bem como responsável por garantir a realização da fotossíntese. Vejam a função, fotossíntese. E a relação é que o formato facilita a captação de luz. Vejam vocês a imagem da nossa célula da folha. E esse formato dela vai garantir uma maior superfície até de contato com os raios solares e garantir essa maior eficiência na realização da fotossíntese. Nós temos aqui, que vamos visualizar agora, que essas células, elas se organizam para formar o que nós chamamos de tecido. E temos 4 tipos diferentes de tecido. O tecido nervoso, que ele é essencial para o funcionamento adequado do corpo, pois permite que os órgãos do sentido, a aprendizagem, o pensamento, a memória e a produção de secreções pelas glândulas e a contração muscular funcionem. Ou seja, tem a função de coordenar todo aquele organismo. Tem o tecido epitelial, que aí ele apresenta várias funções, que incluem proteção contra agentes patogênicos, substâncias tóxicas e danos mecânicos, bem como a absorção de substâncias nos intestinos delgado e grosso, entre outras funções. Temos o tecido muscular,
que ele é um tecido animal que tem a capacidade de contração e é essencial para o funcionamento do corpo, pois inclui movimento do corpo, movimento de substâncias, estabilização das posições do corpo, entre outras. E temos, por último, o tecido conjuntivo, que tem várias funções, que incluem desde sustentação e conexão de outros tecidos e órgãos. Vejam aí que o tecido conjuntivo, ele vai compor tanto sangue quanto cartilagem, tecido adiposo, que é a gordura, o conjuntivo frouxo, bem como o conjuntivo denso e o osso. Como percebemos, toda forma tem uma relação com a sua função exercida. E isso está relacionado também com a saúde, vejam vocês. A forma celular, ela tem relação com a saúde no sentido que o câncer, ele significa que são células descontroladas, que elas deixaram de exercer a sua função corretamente, resultando na perda do controle do ciclo celular e da diferenciação, levando à proliferação desordenada de células com funções alteradas. Então, isso que é um câncer, uma função, a célula com uma função alterada que leva ao tumor. As aplicações no cotidiano compreendem que as células e sua organização permite entender doenças como câncer, infecções e anemias, desenvolver vacinas e medicamentos, bem como avançar em técnicas como clonagem e terapia celular, além de compreender impactos ambientais e a conservação da biodiversidade. Então, são aplicações do conhecimento sobre a célula que estão, aplicadas a todos esses itens que eu acabei de falar para vocês. E essa foi a nossa aula de hoje sobre célula, sua forma e função.